Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os indicadores de morbidade. Essa aula é uma continuação da aula anterior, eles são assuntos bem integrados que eu resolvi separar para que não fique tão exaustivo para vocês, para ficar mais didático, certo? O meu intuito não vai ser falar de todos os indicadores de morbidade, como vocês vão ver. Eu vou direcionar vocês a materiais que possam respaldar vocês para a construção desses indicadores no momento em que vocês estiverem fazendo as pesquisas. E também vou falar sobre algumas bases de dados que possam auxiliar vocês na metodologia de estudos epidemiológicos, certo? Então, vamos começando. Primeiramente, o que seria morbidade, né? Morbidade nada mais é do que a ocorrência de doenças e agravos à saúde em uma determinada população, tá? Então, quando eu falo de morbidade, eu sempre estou falando de doenças e agravos. Lá na primeira aula, eu falei que o objeto de estudo da epidemiologia vão ser as doenças e agravos. Então, os indicadores de morbidade, eles estão presentes em quase todos os estudos epidemiológicos, tá, pessoal? Porque eles vão explicar a ocorrência dessas doenças e agravos e como isso contribui na morte de pessoas também, porque uma vez que a gente estuda a doença, a gente estuda como preveni-la, mas também a gente estuda as consequências dessa doença, né? Esses indicadores, eles norteiam a tomada de decisão em saúde pública. Um exemplo, gente, se eu sei que uma determinada vacina, ela gera imunidade, tá? Isso tudo parte de estudo epidemiológico, através de indicador de morbidade, tá? Então, vai me subsidiar na aquisição dessas vacinas, em relação a investimentos em exames preventivos para redução da ocorrência do câncer de colo de útero. Se eu sei que esses exames preventivos eles contribuem realmente para prevenir, por que eu não vou investir nisso? Tá? Então, tudo isso perpassa pelos indicadores de morbidade. Eles são discriminados na forma de coeficientes ou taxas de incidência e prevalência. Lembram, gente? Por isso que eu disse que vocês já sabem desse assunto, né? Já começaram a estudar esse assunto. Porque os indicadores de morbidade nada mais são do que os coeficientes de incidência e prevalência das doenças, considerados como expressão quantitativa do adoecimento na população, tá? Só para resgatar esse conceito aqui, eu vou trazer a fórmula, tá? O indicador de morbidade nada mais é do que o número de casos da doença dividido por população de risco vezes 10 elevado a n, tá? Conceito de taxa. Então, o indicador de morbidade sempre vai ser a taxa, tá, de incidência ou de prevalência em relação a uma população de risco, certo, gente? Então, todos os indicadores, eles são construídos com base nessa fórmula. Professor, e quais são esses indicadores? Quando eles tratarem de doenças e agravos na saúde, eles são indicadores de morbidade. Aqui tem um material da RIPSA, certo? No site da RIPSA, vocês encontram esse material que são indicadores básicos para a saúde no Brasil, conceitos e aplicações. E ele tem um capítulo que são só os indicadores de morbidade. Então, ele vai trazer a incidência de difteria, de cólera, vai trazer a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, porque tudo isso eles vão ser indicadores de morbidade. É interessante esse material porque ele tanto traz o conceito do indicador, a aplicação desse indicador, bem como as limitações e as vantagens desse indicador, certo? Então, sempre que vocês forem fazer uma pesquisa, que vocês forem utilizar indicadores de morbidade, eu recomendo que vocês leiam esse material, porque ele vai trazer a infinidade de indicadores possíveis que sejam, né, que estejam sendo estudados, e aí vai trazer todo o conceito, as aplicações, as limitações desse indicador. Só para que vocês possam entender a riqueza que é esse material da RIPSA, né, eu trouxe para vocês aqui o sumário. E aí,
com base nisso, vocês podem ver a infinidade de indicadores de morbidade que tem. Indicadores são construídos com base na incidência e na prevalência dessas doenças. E aí ele coloca aqui, incidência de sarampo, de difteria, coqueluche, tétano neonatal, tétano exceto neonatal, das diferentes doenças, já que os indicadores de morbidade eles vão ser indicadores relacionados às doenças e agravos. A taxa de incidência de dengue, a taxa de incidência de leishmaniose tegumentar. Então, esse material é muito completo, né? E eu recomendo realmente que vocês possam visitar. Em cada ponto desse material tem mostrando o conceito do indicador, certo? Aqui no caso, falando, por exemplo, da incidência de sarampo, né? Isso aqui é uma das páginas do material da RIPSA. O conceito de sarampo é definido como o número de casos absolutos confirmados na população residente em determinado espaço geográfico do ano considerado. Então, o que seria essa definição de caso confirmado? A interpretação do indicador, né, que ele indica a frequência anual de casos novos confirmados, as utilizações, para que é utilizado esse indicador, quais as limitações desse indicador, né? Onde é que você pode identificar os dados para a construção desse indicador, a metodologia de cálculo, ó, gente, somatório anual de casos novos confirmados em residentes, certo? Ele não está falando de taxa de incidência, ele está falando apenas de incidência. Então, incidência é casos novos, certo? E quais as categorias sugeridas para análise? Ele pede para a gente analisar, ó, por exemplo, ele sugere por unidade geográfica, né? Dividindo o Brasil, grandes regiões, estados, Distrito Federal, regiões metropolitanas, municípios, porque aí a gente consegue ver a diferença da incidência conforme as diferentes regiões. Ele também sugere a análise de acordo com a faixa etária. Então, tudo isso vai mostrando o quão rico que é esse material. Para cada indicador, ele vai mostrando cada um desses aspectos. E é justamente esse o motivo de eu não trabalhar cada indicador nessa aula, porque senão ficaria uma aula que não iria terminar nunca, e aí vocês não iriam saber aonde buscar, caso vocês tenham a necessidade de identificar cada indicador desses. E uma vez que a gente consegue identificar onde a gente deve buscar o material para utilizar os indicadores, né? Eu vou adentrar nas questões mais gerais desses indicadores de morbidade. Como eu falei para vocês, o objetivo da aula não é definir um por um, certo? Então, em relação à definição dos coeficientes no planejamento de uma pesquisa, tudo vai depender do objetivo que você pretende alcançar, certo? Se você pretende avaliar casos novos de uma doença, você deve avaliar a incidência. Se você quer avaliar o risco de desenvolvimento de novos casos, você deve buscar a taxa de incidência. Então, tudo vai depender do seu planejamento de pesquisa e do levantamento de dados que você quer fazer. Tudo isso vai depender dos objetivos da sua pesquisa. E os objetivos eles devem preceder e definir os tipos de coeficientes que serão calculados, gente. Por quê? Porque senão a gente vai pautar a construção de coeficientes de acordo com a disponibilidade de dados. Isso existe? Existe, certo? Muitas vezes nós trabalhamos com dados secundários, por exemplo, dados dos sistemas de informação. Nós temos dados X e nós precisamos fazer isso para criar os coeficientes. Então, nós trabalhamos de acordo com a disponibilidade de dados. Quando a gente trabalhar os tipos de estudos epidemiológicos, os estudos ecológicos, eles trabalham dessa forma. Eles trabalham com bases de dados secundárias e aí, a partir daí, eles calculam os coeficientes de acordo com os dados que eles têm. Mas, nos inquéritos epidemiológicos, se você vai coletar dados, você precisa saber exatamente o que é que você quer avaliar, porque a partir daí você precisa coletar as informações que você necessita para formar e para criar o indicador. Os indicadores de morbidade divulgados na literatura apresentam como numerador o número de pessoas que foram acometidas e que buscaram e obtiveram um atendimento médico. Isso é importantíssimo, gente. Por quê? Porque muitas vezes nós
temos uma informação, certo? Por exemplo, a gente tem, eu vou mostrar para vocês mais adiante sobre a incidência de tuberculose em um ano X. Essa incidência diz respeito a quem buscou o serviço. Mas em relação àquela população de rua, aquela população que está nas ruas, aquela população a que o serviço muitas vezes é negado, naquela população eu não tenho o diagnóstico de tuberculose. Então, normalmente, os dados dos serviços de saúde eles se encontram subestimados, porque eles são representativos da população que buscou os serviços de saúde e não de toda a população, porque muitas vezes esse acesso é negado a boa parte dessa população. E com isso a gente vê que esses dados secundários eles são influenciados pelos determinantes no acesso à saúde. Por exemplo, os padrões culturais relativos à doença e ao cuidado, os níveis de educação, os níveis de informação. Muitas vezes as pessoas elas não sabem que devem buscar, muitas vezes buscar o serviço de saúde, muitas vezes a cultura, né, de determinada faixa etária não é buscar os serviços de saúde e com isso os dados divulgados eles trazem representatividade para quem buscou o atendimento médico, ao contrário dos inquéritos epidemiológicos. Nos inquéritos epidemiológicos, nos estudos epidemiológicos que trabalham com dados primários, ou seja, que a coleta de dados ocorre in loco, você deve pautar quem é a sua população de referência e é você quem vai em busca dessa população, não é ela quem vai em busca do serviço de saúde. E com isso, esses dados eles se tornam mais representativos em relação à população que você escolheu no seu estudo. Para que vocês possam compreender onde é que vocês devem buscar essas informações relacionadas à morbidade e à construção desses indicadores de morbidade, existem sites, tá, que são do Ministério da Saúde e existem sistemas de informações em saúde, por exemplo, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM, certo? Tudo isso vai alimentar esses bancos de dados, essas bases de dados, para que a partir daí nós possamos criar os nossos indicadores. E um desses sites, um que eu gosto bastante, é o DataSUS, né? No DataSUS, ele vai reunir informações, em geral, dos diferentes sistemas de informação em saúde, para que a partir daí nós possamos criar criar os nossos indicadores a partir dessas bases de dados. Como é que a gente vai ter acesso a essas informações? Inicialmente, essa aqui é a página inicial do DataSUS, certo? Você coloca DataSUS no Google que aparece, tá? E aí nessa página inicial eu vou ter as informações de saúde, tá? Que são essa tabnet aqui. Quando você clica em informações de saúde, você vai ter informações sobre indicadores de saúde, ou seja, você já tem esses indicadores já criados, certo? Você tem informações de assistência à saúde, como taxa de ocupação hospitalar, tudo isso. E aqui, ó, tem informações epidemiológicas e de morbidade. Eu aconselho vocês entrarem no DataSUS e darem uma pesquisada para ver como é que funciona. É bem interessante, certo? Nessas informações epidemiológicas e de morbidade, ela vai ter todas as informações necessárias à construção de diferentes indicadores de morbidade. Por exemplo, morbidade hospitalar, casos de AIDS, tuberculose, doenças de notificação compulsória, esquistossomose, estado nutricional, hipertensão, diabetes e por aí vai, certo? Daqui eu selecionei a tuberculose. Quando eu selecionei a tuberculose, eu devo clicar nesse botão aqui. No site ele aparece vazio, mas você deve clicar nesse botão aqui. Aí vai aparecer esse mapinha. Para qualquer das estatísticas e dos indicadores de morbidade que você selecionar, vai aparecer esse, certo? Esse mapinha. Uma vez que você clica no mapinha, você tem que escolher o estado que você quer avaliar. E aí eu escolhi o estado da Paraíba. Quando eu clico, aparece essa informação aqui, certo? Vão ter todas as informações. Você pode selecionar por ano de diagnóstico,
Nos conteúdos, aqui na tuberculose só apareceu casos confirmados, mas em outros agravos também podem aparecer casos suspeitos. Nos períodos disponíveis, são todos os anos que tem disponível, eu selecionei o ano de 2019. Você pode selecionar por ano de diagnóstico, por mês de diagnóstico, por ano da notificação, por ano do início do tratamento. Então tem todas as informações que vocês precisam para criar os diferentes indicadores de morbidade. E aí, uma vez que eu selecionei ano de 2019 para tuberculose no estado da Paraíba, eu tenho aqui, ó, casos confirmados, ou seja, casos incidentes, 1.453. Professora, isso é a taxa? Não, isso são os casos incidentes, certo? E aí, uma vez que eu tenho esses casos incidentes, eu devo dividir pela minha população de risco, multiplicar vezes 10 elevado a n, que eu tenho minha taxa, certo? Se o meu intuito é identificar a taxa, eu tenho que buscar a população e com isso eu tenho o indicador de morbidade. No caso, a taxa de incidência de tuberculose no ano de 2019, na Paraíba. A partir daquelas informações que eu mostrei para vocês lá no DataSUS, vocês podem fazer uma curva de vigilância epidemiológica, que é o que a gente tem aqui, ó, gente. Essa curva eu achei bem interessante. Aqui nós temos os diferentes anos e aqui os números de casos. E vocês podem fazer um gráfico e com base nisso vocês podem fazer uma análise, tá? Aqui não é taxa não, certo? É número, casos incidentes de sarampo. A gente tem que em 1990 tinham mais de 60 mil casos, a gente teve uma redução muito brusca. Em 96 teve um aumento, em 97 teve um pico, um surto, e em seguida uma redução significativa. E a gente tem buscado a erradicação do sarampo no Brasil. Com base em que a gente vê isso? Nos dados de vigilância epidemiológica. E eles são fundamentais porque eles vão nos mostrar um panorama dos serviços de saúde, porque uma vez que eu tenho uma tendência de erradicação, significa uma melhoria na qualidade também dos serviços de saúde, tá? Com exceção dos dados coletados em inquéritos por amostragem realizados episodicamente, ou seja, muitas vezes nós temos os inquéritos, por exemplo, recentemente saiu a pesquisa de orçamentos familiares, em que eles avaliam a composição, né, da alimentação da população, de acordo com a renda também. E aí, esses são inquéritos epidemiológicos. Esses inquéritos eles são realizados em uma amostra da população. Porém, com exceção desses inquéritos, o conjunto de informações sistemáticas de casos de doenças e agravos é obtido com as atividades de vigilância epidemiológica, nos registros de atendimento a doentes, incluindo emergências, e nos registros de policiais. Isso é fundamental que vocês compreendam que sem a vigilância epidemiológica, nós não conseguimos fazer um planejamento em saúde adequado. Sem a vigilância epidemiológica, eu não consigo discernir para onde eu devo ir. Com base nessa curva aqui que eu mostrei para vocês, vocês veem o comportamento do sarampo com base em casos incidentes. Com base na curva epidemiológica do Covid, nós estamos conseguindo identificar o comportamento do Covid durante a pandemia no Brasil, o momento em que o pico é alcançado. A partir disso se traça medidas de flexibilização. Então, se eu não tenho uma quantidade de testagens corretas, se eu não tenho as informações alimentadas de maneira fidedigna, eu não consigo planejar nenhuma das minhas ações em saúde pública e nenhuma das minhas ações em saúde. Então, é quando a gente fica realmente perdido, sem saber o que a gente deve fazer em termos de gestão em saúde. A principal limitação da vigilância epidemiológica ela é relacionada à subnotificação e à qualidade dos dados. Eu falei para vocês anteriormente do Covid, mas de maneira geral, os dados eles têm tendido e tem havido uma tendência de registro correto desses dados, de notificação compulsória, ou seja, cada dia mais a vigilância epidemiológica no Brasil ela tem melhorado, porém os problemas relacionados à subnotificação ela existe e isso exige uma necessidade constante do aprimoramento da vigilância epidemiológica.
Um exemplo aqui que eu coloquei bem claro, por exemplo, a pandemia de Covid trouxe problemas relacionados sim à vigilância. Aqui em vermelho são os casos de COVID, de tuberculose em 2020, aqui em azul em 2019. Olha que coisa interessante. Em 2019 começou mais ou menos similar a 2020, houve uma queda, depois houve um aumento e aqui a gente tem o comportamento da doença em 2019. Em 2020 começou aqui, ó, quando chegou em março, a gente teve um problema. Teve uma queda significativa. Por que que eu falei um problema, professora? Você não acha que isso que ocorreu uma solução aí? Os casos de tuberculose estão quase erradicados? Não, gente. Isso significa que tem havido uma subnotificação dos casos de tuberculose. Por quê? A população tem sido orientada a não buscar os serviços de saúde, a não ser em casos graves. A população tem tido medo, né, de ter o Covid e com isso elas têm buscado uma assistência cada vez menor. Por outro lado, os esforços profissionais têm sido no sentido de erradicar ou de diminuir a curva, né, de achatar a curva do Covid no Brasil, mas isso gera outros problemas relacionados à subnotificação. E uma vez que em junho eu tenho 9 casos notificados de tuberculose, gente, o que é que isso significa? Significa que eu não vou conseguir planejar, eu não vou conseguir identificar onde é que esses 9 casos, o que esses 9 casos realmente representam, porque eu não vou conseguir identificar os outros casos e com isso eu não vou planejar adequadamente. Então, gente, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Como eu falei para vocês, a aula começou desde a incidência e prevalência, e aí eu optei por dividir dessa forma para não ficar tão cansativo para vocês. E aí a gente fecha nessa importância dos indicadores de morbidade para a vigilância epidemiológica e também para traçar todo um mapeamento das ações em saúde com base nessa vigilância epidemiológica. Obrigada.